Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um projeto aqui no canal, onde vamos criar uma biblioteca de componentes visuais usando CSS, HTML e JavaScript. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos desse projeto. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Bom, então a gente vai desenvolver, essa biblioteca de componentes. Eu pretendo lançar vários vídeos, Cada vídeo criando um componente. No caso aqui, a gente vai criar um componente de botão, tá bom? Eu deixei aqui um design no Figma do botão, que a gente vai desenvolver, tá? Então, vai ser esse botão aqui, ó, tá? Então, o que seria um componente, Então, um componente nada mais é do que um trecho de código, que pode ser compartilhado, pode ser utilizado, reaproveitado em várias partes da aplicação, tá? Então, o botão é um exemplo bem clássico disso, A gente pode reaproveitar ele, em várias páginas, de um site, por exemplo, E o visual do botão entre essas páginas é o mesmo, A gente tem uma identidade visual, que a gente chama. Então, para a gente não ficar duplicando o código, a gente cria um componente, e reaproveita esse código em vários trechos do projeto, do site, tá bom? Então, esse conceito vai ser interessante quando a gente começar a falar de frameworks, ou bibliotecas, de componentes, como, por exemplo, o Bootstrap, que é bem famoso. Então, a gente já vai se familiarizando, com esses termos, tá? Então, aqui, eu deixei aqui a estrutura geral, que a gente vai, vai criar, desse componente. Então, a gente vai ter o nome do componente, que aqui no caso vai ser uma pasta, tá? Que a gente vai criar lá dentro do Visual Studio Code. Aí dentro dessa pasta vão ter três arquivos, O HTML, que vai ter o conteúdo, que vai ser esse HTML aqui, tá? Que vai ter aqui o nome da tag, que a gente vai estar utilizando, que no caso aqui vai ser um button, Eu deixei um exemplo aqui embaixo, ó, depois a gente já vê. Aí class, o nome do componente, tá? Essa class aqui a gente vai usar para estilizar, e um ID aqui vai ser um ID qualquer, que é para a gente adicionar JavaScript, tá? Nesse componente. E vai ter aqui também o componente CSS, que ele vai usar aqui o ponto, nome componente, E tudo vai estar abaixo dessa classe aqui, tá bom? E o componente JS, que é para a gente manipular esse componente, adicionar comportamento JavaScript nele, tá bom? Aqui pode ser que o de JavaScript a gente nem utilize, se o botão não tiver nenhuma funcionalidade, tá? Mas eu deixei aqui só para a gente ter um padrão, tá bom? Para criar os componentes. E aqui vem um exemplo, aplicando aqui no nosso caso para o botão, tá? Então a gente vai ter uma pasta botão com esses três arquivos aqui, HTML, CSS e JavaScript, com a classe aqui com a tag button, o class botão para a gente estilizar, e o ID, no caso aqui eu estou criando um exemplo de cadastrar, E aqui tem também o JavaScript, tá? A gente pode adicionar aqui, por exemplo, um evento de clique, nesse botão, tá bom? Legal. Então aqui, ó, vamos abrir aqui
o VS Code. Vamos aqui em File, Open Folder, abrir a pasta, que vamos criar então, podemos ser esse projeto, biblioteca, componentes, que vai ser a pasta, selecionar, bacana. Então aqui a gente vai criar uma pasta chamada botão, né? E aqui dentro dessa pasta a gente vai adicionar os 3 arquivos, que é o componente.html, vai ter aqui também o componente.css e o componente.js. Então aqui no componente.html a gente vai adicionar aqui esse HTML. Deixa eu só dar aqui um exclamação tab para a gente adicionar aqui a estrutura inicial, e aqui eu colei aqui o nosso botão, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. Deixa eu ajustar aqui para ficar melhor a visualização. Bacana. 11. Bom, legal. Então já temos aqui o nosso botão. Vamos abrir aqui, ó, copiar caminho, componente HTML aqui. Então bacana, a gente já tem aqui, vou até dar um zoom, já tem aqui o botão cadastrar, tá bom? Agora vamos estilizar ele, né? Para deixar aqui nesse estilo aqui de botão. Então aqui, ó, né, a gente tem 2 estilos, né, digamos assim, de botão. Esse daqui que é totalmente preenchido, tá? Que geralmente a gente chama de na verdade o primary aqui seria essa em relação ao botão primário, né, que a gente chama, né? Que é na verdade em relação ao estilo, né? Esse estilo azul, né, seria o botão primário, né, relacionado a essa cor. Por exemplo, o Nubank, né, a cor primária dele é o roxo, né? Então, no caso aqui eu usei esse azul aqui como cor primária, tá? Aí tem esse estilo aqui dele todo preenchido, né? E esse outro aqui, ó, que é dele vazado, né? Que é a gente chama de outline, né? Ou seja, linha por fora, né? Então é que tem essa borda aqui, ó, em volta nessa linha por fora, tá? E essa cor aqui que tá a linha por fora é a mesma cor que tá aqui, ó, nesse botão aqui, tá bom? E aqui também para os outros a mesma coisa. Aqui então a gente tem um botão normal, são os estados, né, que a gente chama, né, do botão. Então aqui a gente tem um botão no estado aqui inicial, né, dele, estado normal, que é com essa sombrinha aqui no fundo, né, toda azul. Aí tem o estado aqui que é quando o mouse está em cima do botão, ele escurece, nesse caso, né, e permanece aqui a sombra. E quando o mouse é pressionado, o botão esquerdo do mouse, né, é pressionado, ele fica mais escuro e a sombra aqui ela some, né, como se a gente desse a noção de profundidade. Então a gente está pressionando o botão, tá bom? Então a sombra some e a gente tem esse último estado aqui que é ele desativado, tá bom? Bacana. Bom, então vamos começar a estilizar aqui, né? Deixa eu colocar aqui para cima. Bom, então vamos aqui. O que a gente pode, uma estratégia que a gente pode seguir aqui é ver o que tem de comum, né,
nesses botões aqui, né? Então, de estilo, né? Que a gente tem de comum, né? Então, aqui a gente tem a borda arredondada, né? Aqui, ó, ele tem essas 4 bordas aqui, né? Dele arredondada. Tem, vamos ver aqui, ó, o tamanho, né? A largura é 200 de largura por 50 de altura, 200 por 50. Então, isso a gente já pode usar para a gente ir alterando aqui o nosso CSS. Mas antes aqui, ó, vamos adicionar aqui o CSS, Style CSS. O JavaScript também vamos adicionar aqui, tá? A gente vai fazer um exemplo aqui usando o evento de clique no botão, tá bom? Bacana. Então, aqui no componente CSS, a gente já pode ir adicionando o CSS. Aqui, ó, a classe que a gente usou é botão. Deixa eu arrumar aqui essas aspas. Aqui, arrumar aqui essas aspas. Então, aqui a classe que a gente usou é ponto botão, tá? Então, tudo que a gente fizer vai estar abaixo desse botão, tá? Todos os estilos, tá bom? Então, aqui a gente sabe que ele tem border radius de 5 pixels, né? A gente viu. A gente sabe aqui que a largura dele é dos 200 pixels. Opa, 200 pixels. A altura é de 50 pixels. Bacana. Então, e a cor, né? Vamos colocar a cor já. Tem um background color. Vamos ver qual que é a cor aqui, ó. A gente consegue ver. Eu fiz esses botões aqui, né? Esse design aqui no Figma, tá bom? Eu pretendo até fazer um vídeo, né? Assim, pelo menos o básico, né? Para mexer no Figma, tá? Ele é bem interessante para criar esses designs, né? Mas, assim, você poderia criar o seu design aí, tá bom? Pode ser até no Paint mesmo, tá? Ou então criar de cabeça mesmo, tá bom? Eu só fiz aqui para ficar mais organizado. Acho que o mais importante é entender essa ideia de componente, tá? De como a gente padroniza, né, o código, né, para ele ficar bem reaproveitável, tá bom? Então, legal. Então, vamos ver aqui essa cor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, background color. Aqui, bacana. Aqui ele não tem border none. Né? A gente vê aqui que ele não tem borda, diferente desse aqui, né? Desse aqui do lado. Opa! Desse aqui do lado que tem essa borda azul. Esse aqui não tem borda. Bacana, então vamos vir aqui. Deixa eu dar um F5. Opa! Botão componente, não pegou. Vamos ver o que aconteceu. Botão componente HTML. Ah, não, aqui não é style, né? Que é componente.css. E bacana. Depois a gente vai ver como utilizar esse componente, tá? Em uma página mesmo, tá bom? Bom, legal. Componente JS. Vamos vir aqui, vamos dar um F5. Bacana, então aqui a gente já tem o nosso componente, né? Deixa eu até tirar o zoom, ó. Bacana. Então vamos alterar agora aqui a cor, né, do botão, que é um branco, né? Vamos pegar aqui, ó. Não é um branco 100%. Já vamos pegar aqui também o tamanho é 16, tá? O tamanho padrão do navegador, né? Esse tamanho de fonte 16, tá? Então aqui vamos aplicar aqui o color. Deixa eu pensar. O color ele vai mudar
né? Quando for aqui para o outline, ele vai ficar azul, né? Então, observa que essa propriedade color, ela é específico desse estilo aqui, né? À esquerda aqui, né? Que a gente pode chamar de primary, tá? E esse aqui de outline, esse da direita, tá bom? Então, ao invés de aplicar o color aqui, ó, tá? Que aqui daria o resultado, né, que a gente espera, ó. A gente vai aplicar o color em uma classe, ó, chamada botão ponto botão traço primária, primary, né, de primária. Vamos deixar assim, a gente está um pouco misturando, né, português com inglês, mas como aqui tá outline, né, aqui tá outline, né, vamos usar então esse termo primary, tá, para indicar essa cor azul, tá? Então aqui vamos colocar aqui então, ó, mover aqui, tirar o color daqui. E vamos colocar ele aqui embaixo. Bacana? Então se a gente vir aqui, ó, dá um F5, opa! Ah, tá, claro, né, que ele não pegou, porque faltou a gente adicionar esse, deixa eu fechar isso aqui, essa classe, né? Então nota aqui, né, ó, que interessante. Além de ser um botão, né, ele é primary, né? Ou seja, a gente aplicou aqui o estilo de botão, né? O estilo mais simples possível, né? Que é o visual que é comum a todos os botões. Além disso, ele é do tipo primary, né? Ou seja, a gente adicionou aqui essa classe. E aqui, ó, observa que tá botão, espaço, botão primary, né? Aqui, ó, no seletor, a gente não colocou espaço aqui, a gente colocou ponto botão, aí direto a gente já colocou ponto botão primary, tá? Se a gente colocar espaço aqui, ó, observa que não funcionou. Se a gente tirar o espaço, funcionou. Tá vendo? Então, esse espaço aqui, ó, quando a gente põe assim, ó, sem espaço, quer dizer que para ele aplicar o estilo que está aqui, né, esse color, o botão lá, ele tem que estar com a classe botão e também a classe botão primary ao mesmo tempo. Tá bom? Tanto é, ó, que se a gente vir aqui, ó, e eu tirar aqui o botão, eu der um F5, ó, não vai funcionar, tá? Aqui a gente vê que ele pegou aqui aqui, né, a gente removeu, né, o botão, e o botão primary aqui, ó, que está branco, a cor não ficou branca aqui, né, do texto, tá? Por quê? Porque está faltando esse ponto botão lá, ou a classe botão, ó. Então eu voltei o botão, tá bom? Bacana? Bom, legal. Agora vamos seguir aqui, né? E vamos adicionar essa borda aqui, ó. Tem uma borda cinza aqui. Ela é bem discreta, tá bom? Talvez para você que esteja vendo o vídeo, fique até difícil, bem difícil, né, de visualizar, mas aqui dá para eu ver bem claro, né? Tem uma borda esfumaçada, né? Então aqui, deixa eu ver essa borda que estou vendo as propriedades dela. Então a gente vai usar aqui a gente vai usar a borda, deixa eu pensar aqui. A borda, né? Tem essa borda aqui, mas quando ele tiver um botão pressionado, a gente vai ter que remover a borda, tá?
não tem problema. A gente pode adicionar a borda, a sombra, né? Aqui, ó. Aqui seria o Box Shadow, né? O Box Shadow, ele é justamente para adicionar essa shadow é de sombra, né? Então há uma box, é uma caixa, né? Então Box Shadow, uma caixa de sombra aqui em volta do botão. Então aqui a gente faz assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, eu já explico o que que é. E aqui a gente pode colocar black ou vamos colocar assim hexadecimal. Tá, então aqui é o que eu estou falando. E aqui acho que aqui é 2 pixels também. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Ah, tá, deu certo. Aqui é, então aqui é o que eu estou falando, né? Aqui esses dois primeiros parâmetros aqui, né? Esses 2px e 2px é o primeiro aqui é em relação ao eixo x e o outro ao y. Eu não lembro exatamente aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 10 para ver, ó. Então ele deslocou 10, né? Então em relação ao eixo x e esse segundo 2 é em relação ao eixo y. Se eu colocar 10, ó, ele vai deslocar 10 para baixo. Tá? E esse outro aqui, ó, ele é o sombreamento, né? Se a gente deixar aqui 0, der um F5, ó, observa que ele ficou sem sombreamento, né? Então aqui é um sombreamento, tá? Então a gente pode, eu coloquei pixels, mas acho que não é pixel não, viu? Acho que é porcentagem. Aqui ele não fala. Aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, 50. Vamos ver. 50%. Não, colocar 50. Não, é em pixels mesmo. 50 pixels. Ó, isso mesmo. Então vamos colocar aqui 2 pixels. Bacana. Aqui, ó, no exemplo, deixa eu ver aqui. É que aqui, ó, ele está usando, ele é um preto, né? Só que ele está usando uma transparência nesse preto de 25% aqui embaixo, tá? Então a gente pode manter esse preto, só que a gente pode fazer assim, ó. Então aqui a gente pode usar o RGBA, tá? Esse RGBA é um RGB, né? Ou seja, um sistema de cor RGB, né? Baseado no R é de vermelho, o G é de green, o B é de blue, né? Então aqui a gente vai colocar 0 nos 3, que vai indicar que é preto, a cor que a gente quer. E aqui a gente põe 0,25. Esse quarto parâmetro aqui é justamente a transparência, tá? Então se a gente vir aqui, ó, dar um F5, ó, agora ficou um cinzinha bem claro. Se a gente colocar 1, então é 100% da cor, né? Então é preto, 100% do preto. Se for 0,5, 50%. No caso aqui a gente está usando 0,25. Bacana? Já ficou cinzinho aqui. Bom, agora vamos... antes de seguir aqui para o próximo, né, esse mouse sobre, que seria os eventos, né? No caso aqui seria o evento de sobre, que é o hover, aqui no CSS. Vamos fazer aqui, ó, mudar o cursor, né, nesse botão. Então aqui o interessante é a gente dar um feedback para o usuário que esse elemento aqui, né, essa tag aqui, ela é clicável. Para a gente fazer isso é só a gente mudar o mouse, em vez de ponteiro, né, ser uma mãozinha, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, no botão
E aí vamos decidir onde é que a gente vai colocar essa mãozinha, né? Se vai ser aqui no botão como um todo ou se vai ser em cada um, tá bom? A gente pode fazer no botão como um todo, tá? Quer dizer, de uma forma geral, porque todos os botões vão ter essa mãozinha, exceto esse último aqui, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, que é quando ele está desativado, né? Ele fica bem clarinho, tá bom? Bom, então vamos aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, ponto botão. Então aqui vamos colocar o hover, né? Ou seja, quando tiver o evento de hover, né? que é sobre, aqui é uma pseudoclasse, né? A gente vai aplicar então o cursor pointer, tá bom? Então se a gente vir aqui agora, dar um F5, ó, ficou uma mãozinha, tá vendo? Então a gente já sabe que é um elemento clicável. Bacana, então vamos seguir aqui, ó. Então quando tiver o mouse sobre, ele vai ficar dessa cor, né? Vamos ver aqui qual que é essa cor, esse azul mais escuro. Aqui, né, se a gente aplicar aqui, ó, observa. Então aqui a gente vai mudar o background color para... Então quando tiver o hover, ele vai colocar o pointer, né, a mãozinha, e vai mudar aqui para azul, tá? Então a gente vai vir aqui, vai estar funcionando, ó, tá vendo? Já está funcionando, ele ficou mais azul, ó, quando eu coloquei o mouse. Só que eu coloquei aqui, ó, nessa classe mais genérica, que é o botão, né? Ou seja, ele vai ficar azul escuro quando eu passar o hover. Só que nesse caso aqui, ó, para esse tipo aqui de botão, de estilo, outline, né, a gente não quer que o fundo, o background, fique azul, né? Então, aqui, ó, ficaria melhor, né, a gente colocar aqui dentro aqui desse evento aqui específico aqui do botão primary, né? Então vamos colocar um hover aqui, ó. E vamos mudar de ideia, né? Não tem problema não. A gente vai vendo qual o melhor local, né? Então vamos tirar daqui, ó, do hover. Agora vamos colocar aqui, ó, para ficar mais específico. Tá bom? Então vamos dar um F5. Ó, continua funcionando. Tá bom? Bacana. Agora vamos fazer esse efeito aqui. Aqui, ó, de botão pressionado, tá? Que é esse terceiro aqui, ó. Vamos ver qual que é a cor dele. Então ele fica, aqui parece até ser um preto, né? Mas olhando aqui, eu que estou olhando direto na tela aqui, né? É um azul bem escuro, tá? Não é um preto não. É um azul bem escuro. Então, vou copiar aqui a cor. Então vou colar aqui a cor só para a gente ter. O que eu vou fazer aqui, ó, é copiar aqui a parte do hover, só que ao invés de hover é active, né? Ou seja, quando o botão estiver ativo, estiver sendo pressionado, o que eu quero? Eu quero que ele continue aqui com o cursor pointer, né? Só que a gente mude aqui a cor para um azul mais escuro. Vamos ver se está funcionando. Então, aqui é o estado normal dele, né? Estado inicial. Aqui é agora eu vou colocar o mouse, né? Então tem que mudar o cursor para uma mãozinha e ficar mais escuro o fundo, o azul. Ficou. Agora eu vou apertar o botão esquerdo do mouse aqui em cima do botão, tá? Para ele ficar ainda mais escuro. Ó, vou clicar. Ó, tá vendo que ficou bem mais escuro? Bacana? Então a gente já conseguiu aqui o... Deixa eu até voltar. Então aqui a gente já conseguiu o efeito, né? Só que tem um detalhe aqui, né? Ó, que quando a gente clicar em cima, ó, eu quero que o box shadow aqui, nessa sombra, ela assuma, né? Porque aqui a gente vê que não tem sombra, né? Ó, aqui, tá? Nesse mouse pressionado.
Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, basta a gente pegar aqui o Box Shadow e a gente vai fazer o que? A gente vai sobrescrever esse valor, né? Então, quando estiver ativo, eu vou definir aqui um Box Shadow None, ou seja, sem borda, sem essa sombra, né? Vamos ver se está funcionando. Estou aqui com o mouse, vou clicar, vamos ver se a sombra aqui some. Ó. Vou clicar. Tá, a sombra sumiu. Tá? Vai dar um efeito mais de botão clicável, né? Vim aqui, ó, cliquei, sumiu. Bacana? Bom, legal, hein? Agora, vamos fazer esse último botão aqui, ó, que ele fica bem clarinho, né? Que é o botão desativado, tá bom? Então, esse botão desativado aqui, ele é quando a gente tem, por exemplo, um botão, um formulário, né? Com vários botões ali, e por algum motivo ali naquela tela a gente quer que aquele botão ele fique desativado, né? Ou seja, que o usuário não, que quando o usuário clicar em cima dele, ele não faça nenhuma ação, né? Ele não execute nada, né? Então a gente usa esse botão aqui desativado para isso, tá? Então vamos ver aqui, ó, pegar essa cor de fundo. Aí como é que a gente vai aplicar, né? Aqui a ideia, né? Aqui a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer assim, ó, colocar um botão, ó, botão desativado, e aqui a gente coloca aquela cor do background, né? Que é um cinzinha, um azul bem clarinho, tá? E esse botão desativado aqui, ó, a gente põe aqui no componente, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, dar um F5, ó, agora ele ficou desativado, tá bem? Só que quando ele estiver desativado, ó, nenhum desses eventos aqui de hover, nem de clique, né, de active, ele deve ficar ativado, né? Deve estar tudo, tem que estar só com essa aparência aqui de desativado, tá? Sem sombra, sem nada. Então, ó, eu vou até, só para ficar os dois botões, ó, eu vou deixar esse de cima sem o desativado e o de baixo com o desativado, tá bom? Então, vamos remover, né, até o mouse aqui, ó, a gente vai mudar, ao invés de ser uma mãozinha, no desativado, a gente vai colocar fosse um ícone de proibido, tá? Então, vamos aqui, ó, no componente CSS. Então, aqui, quando ele tiver aqui com o desativado, né, vamos fazer o seguinte, ó, vamos desativar o Box Shadow, ou seja, vamos deixar ele como none, tá? E o hover, a gente pode também aqui, ó, no hover, tirar essas cores aqui, né? Deixa eu pensar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, por enquanto, desativado, tirou o Box Shadow, mudou a cor aqui, né? E também vamos mudar aqui o cursor, ó. O cursor, vamos colocar aqui um tipo, que é o no allowed, né? Então, esse no allowed, se a gente colocar o cursor aqui em cima desse valor aqui, dessa valor de propriedade, né? Aqui ele fala, né? Aqui em cima, aqui, ó, habilita controle sobre a aparência no elemento, né? Então, esse not allowed, ou seja, não habilitado, né? Então, ó, ele vai ficar com essa aparência aqui, ó. Ele
até apareceu, só que ele sumiu. Ó, ele tá aqui, ó, ele aparece e depois some, ó. O que será que tá acontecendo? Ah, tá. Por causa que a gente não adicionou aqui o hover, né? Então, aqui quando tiver o hover, aqui ele vai... Ó, o hover. Aqui a gente... quando tiver com o hover... Deixa eu pensar aqui... aqui, ó, cursor pointer, a gente colocou no hover. Então, esse cursor aqui, ó, vamos colocar aqui também no hover, né? E a cor do background, a gente deixa assim, vamos ver. Ó, agora sim, tá vendo? Então, ele mudou ali o desenho do ícone, né? Para um não permitido, né? Então, ó, quer dizer que é melhor do que deixar a mãozinha ou o ponteiro, né, do mouse. Aqui sinaliza que é um botão desativado, tá? Eu vou até colocar até aqui, ó. Desativado. Botão desativado. Aqui eu vou até colocar assim, ó, desativado, tá? E esse ID aqui a gente pode até tirar, tá? Então vamos voltar aqui, ó, dar um F5, ficou desativado, só que ele ainda está com esse background aqui azul, né? Então o que acontece é que aqui, ó, ele aplicou aqui, ó, no primary, no hover, aqui ele está aplicando esse azul. É só a gente sobrescrever aqui, ó, aplicar o background aqui, ó. Bacana? Agora sim ficou do jeito que a gente queria. Legal? Bom, legal, hein? Então aqui a gente já tem um botão cadastrar, né? E aqui o desativado, tá? Então quando eu clico, ele não faz nada, tá bom? Agora, ó, vamos fazer agora o outline, essa parte aqui do outline. O outline, ele é bem parecido aqui com esse botão aqui inicial, né? Aqui, esse botão azul, né? Normal. A diferença é que ele tem a borda, né? E o texto, né? De uma cor diferente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, né? É copiar aqui onde tiver esse primary. Onde tiver o botão primary, eu vou até copiar. Ó, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. Só para não confundir, eu vou colocar aqui um comentário. Aqui, só para a gente saber que aqui começa o outline. Ó, outline. Tá? Eu vou colar aqui. E aqui a parte do desativado. Então, aqui em vez de primary, eu vou substituir por outline, né? Então, aqui, ó, o botão, eu vou copiar aqui. Aqui, em vez de botão primary, eu vou colocar outline, tá? Então, aqui no outline, a gente tem inicialmente aqui, né, o botão outline. Deixa eu colar aqui para alterar. Ele tem essa cor aqui, né, ó. Deixa eu pegar a cor, que inclusive é a mesma cor que está aqui nesse outro botão aqui, tá? Esse azul, tá bom? Então, inicialmente ele tem essa cor. Vamos colocar aqui. Quando ele tiver com o hover, né,
ele vai mudar para esse azul aqui mais escuro, que vamos colocar outline no hover, coloca aqui o azul, opa, esse azul mais escuro, né? E no active o azul mais escuro ainda, que eu acho que até esse 00 aqui que já tá. Então é esse mesmo. Azul mais escuro ainda, o none, o cursor pointer, né? Eu acho que é isso. Tá, é claro, né? Que a gente ainda tem que aplicar aqui esse aqui no background color não é essa cor, né? Aqui na verdade é a cor em volta, né? Então se a gente vir aqui, ó, vou dar um F5, deixa eu aumentar. Ixi, aqui ficou sem nada. Ah, tá, porque ele tá azul, né? Então aqui, ó, no o outline, o color dele, aqui eu coloquei errado, né? Na verdade aqui o border dele, por exemplo, aqui vai ser de 2px, 2 pixels, né, de largura na borda. Vai ser o estilo sólido, né? Poderia ser pontilhado também essa borda em volta, né, no botão. Aí aqui sim, né, a cor dela vai ser azul. E aqui a cor da fonte, né, que é um branquinho. Quer dizer que é azul. Ixi, tô confundindo tudo aqui. Calma aí. Aqui o fundo, background color, que é esse fundo aqui, ó, ele é esse azulzinho aqui, ó. Aqui o background color, esse branquinho. A borda é azul e aqui estava até certo, né? O cor do texto é azul. Esse azul, eita, nós, aqui ele está mudando. Aqui é esse azul aqui. Bacana? A cor do texto e da borda tem a mesma cor, né? Agora sim, ó, ficou aqui cadastrar outline. Vamos até mudar aqui, né? Ó, cadastrar outline. Só para ficar aqui, né? Cadastrar outline. Só para diferenciar desse cadastrar aqui. Bom, bacana. Agora vamos ajustar aqui. Então, quando tiver o hover, a gente vai mudar aqui o back. Quando tiver o hover, a gente vai mudar para o cursor pointer. E a borda, ela vai ficar só mais escura, né? O background color a gente não vai mudar, tá? Acho que o background color ele é igual. A gente vai mudar aqui só a cor, né? Que vai ficar mais escuro, o azul, tá? Então se a gente vir aqui e der um F5, ó, não ficou, né? Ah, tá, calma aí. Aqui, outline. Outline hover. Ah, aqui tá errado. Alt, faltou um T aqui, ó. Alt. F5. Agora sim, ó, ficou com o cursor ponteiro, o cursor pointer, né? Essa mãozinha. E ficou mais escuro. Bacana, deixa eu ver o negócio aqui. O texto aqui, ó, ele tem que ficar mais escuro também. Que seria aqui o color, tá bom? Deixa eu então pegar aqui o color. Então ele tem que ficar. Eita, naquele. Ele tem que ficar escuro também, ó. Bacana. Então aqui o texto aqui cadastrar online ficou mais escuro. Agora vamos no Active. Aqui, né, no Active, vamos mudar aqui para Outline, Pointer, Background, Box Shadow None.
E o background color, ele vai ser mais escuro, né? Quer dizer, background color não. A borda, né? Então, aqui, né, não vai, o background color aqui não vai mudar. Só vai mudar aqui esse... Tirar aqui o color, vai mudar só o border. Bacana? Vamos ver aqui, dá um F5, ó. Então, tá, faltou aqui o font, a fonte também, né, ó. Font color. Aqui. Font color, vai ser esse mesmo aqui. Vai ficar mais escuro também, tá? Então, vamos aqui dar um F5. Então, ficou mais escuro e tirou também aqui essa bordinha, né, quando a gente clica. Bacana? Bom, legal, hein? Temos aqui nossos dois estilos, né? Aqui o normal e o outline. O normal e inicial, né? O estilo inicial aqui, um estilo mais... um estilo outline, né, que a gente chama. Bacana. Agora vamos para o desativado, né? Para o desativado, vamos ver aqui. Aqui, né, ele fica com essa cor aqui mais clarinha, né? Aqui na fonte e na borda, tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Botão desativado. O botão desativado que a gente pode... Aqui o que a gente poderia aproveitar, né? Seria só esses dois aqui, né? Ó, o que eles têm em comum, né? É só o fato de mudar o cursor, né? Para esse não permitido, né? Not allowed. E também aqui o box shadow, né? Em relação às cores, né? É diferente. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, botão... a gente pode até colocar mais específico, ó, primary desativado. Acho que não vai ter como a gente reaproveitar o background color, porque o background aqui ele é diferente, né? Tá? Então aqui ficaria botão desativado. Quer ver se a gente colocar? Deixa eu copiar aqui esse outline. Aqui é o botão outline. Se eu adicionar aqui o botão desativado, vamos ver aqui ó, o que vai acontecer. Vou dar um F5. Ó. Então, ó, ele ficou com essa aparência, né? Ó. Ele ficou com fundo, essa cor, né? De desativado, só que o texto, né, e a borda, eles teriam que estar bem mais clarinho, né? Aqui, ó, bem mais clarinho. Eu acho que até a cor de fundo, né? A cor de fundo, aí a borda e o texto, né? Então, acho que aqui seria melhor a gente separar o botão desativado. Deixa eu pensar aqui.
pode fazer assim, um botão desativado e botão desativado outline, né? Talvez tenha até uma forma melhor de fazer isso, tá? Ó, botão desativado. A gente pode fazer assim, ó, botão traço outline desativado. E aqui também é a mesma coisa, traço. Traço. Ah, tá, acho que assim vai ficar legal. Botão traço outline desativado. Aí aqui então, ó, quando tiver o estado normal dele, o que a gente quer? Ó, vamos voltar aqui. Que o texto aqui, o color, fique com essa cor. Então aqui o color seja essa cor. O background color, vamos ver. Background color seja essa cor aqui. E a borda aqui também, né? Que vai ser a mesma cor aqui do texto. Então aqui vou até copiar aqui, ó, esse border. Aqui ele seja aqui da mesma cor aqui aqui. Vamos ver aqui, deixa eu dar um F5. Ah, tá, falta fazer aqui o hover, né? Aqui já não ficou, né? Ó, color. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver a cor aqui direitinho. Ah, acho que eu peguei errado aqui, ó. O background é esse aqui. Background é esse. A borda é essa. Aqui. E o texto. Acho que o texto aqui tá certo. Vamos ver aqui, dá um F5. Ainda não deu, né? Botão desativado. Botão outline. Tá, aqui tá dando conflito, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Inspecionar. Deixa eu colocar aqui para baixo. Ó, então, o que tá acontecendo, ó? Aqui tá dando conflito, né? O botão, ó, background color, ó. Aqui, ó, ele tá marcado, tá vendo? Deixa eu até aumentar aqui. Ele tá com essa linha aqui, ó, quer dizer que ele tá sendo sobrescrito. Porque o que acontece, ó, esse background color aqui do outline, botão desativado, ele está sendo sobrescrito por esse botão desativado aqui, ó, tá vendo? Então tá sobrescrevendo, ó. Tanto é que se eu tirar aqui, ó, aí vai funcionar, ó, tá vendo? Então o que a gente pode fazer, deixa eu pensar aqui. Ó, então esse botão aqui em cima, ó, o que é mesmo? Botão desativado. É que esse botão botão desativado, aqui eu acho que é porque ele tá antes, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu colocar ele aqui em cima. Vamos ver se funciona. Funcionou, tá bom? Então, assim, às vezes é meio complicado mesmo, tá? Nessas situações, né, dar uma travada, né? Principalmente para quem está iniciando, né?
Então, pô, mas por que não está funcionando, né? Justamente porque nesse caso aqui, né, a gente estava tem uma ordem, né? Então ele estava aplicando o estilo, depois aqui lá embaixo, né, ele estava sobrescrevendo, tá? O estilo. Mas agora aqui funcionou. Agora vamos ver aqui, ó, quando a gente põe o mouse, vamos ajustar, ó. Então aqui quando a gente põe o mouse, o esperado ele só manter o mesmo estilo, né? Só que deixar aqui esse cursor aqui, né? Não habilitado. Então aqui, ó, hover, desativado o hover. Então ele vai aplicar esse not allowed aqui. Botão desativado. Que a gente pode colocar aqui, ó. É a mesma cor aqui do botão. Opa! Faltou dar um F5. Ó, ainda tá. Botão desativo. Botão outline. Tá, botão desativado hover. Então ele está sobrescrevendo aqui, ó. No hover, ó, botão outline, background color. Botão desativado color. Por que que não está pegando, né? Botão outline hover. Tá, botão outline hover. Botão outline hover. Botão desativado. Vamos ver aqui que ele não tá. Ele tá ficando azul bem escuro, tá vendo? Quando eu passo o mouse. Botão outline. Botão desativar. O que será que está acontecendo, né? Background. Deixa eu ver, botão outline, hover. Acho que ele está sobrescrevendo o botão outline, hover, botão outline, botão outline, hover. Acho que ele está sobrescrevendo. Então, se eu tirar isso aqui, ó, dá um F5, agora sim funciona, tá vendo? Então aqui, ó, para resolver isso de maneira mais simples, deixa eu ver aqui, ó. Vamos mudar aqui aqui ele está mudando a cor, né? A cor e a borda. A cor e a borda. Então, aqui para não complicar muito, vamos mudar aqui também, ó, a cor e a borda, tá bom? Dá um F5, agora está funcionando. Bacana? Bom, legal. Então, aqui a gente já tem nossos componentes aqui funcionando. Legal? Agora aqui, ó, tem vou colocar aqui outline. Agora aqui tem o evento de clique, né? Vamos voltar aqui, ó. Tem esse evento aqui, por exemplo, do cadastrar, né? Então a gente pode vir aqui no componente JS, ó. Vou colar aqui o cadastrar,
Eu vou arrumar aqui, ó, tá com esse aspas. Aqui, ó. Pronto. Então aqui a gente está pegando aqui, ó, Carry Selector pelo ID do elemento, né? Então o cerquilha e o nome do elemento, o ID, né, do elemento que é cadastrar, que no caso aqui está cadastrar, né? Aí esses outros aqui eu vou até tirar, tá bom? Aqui do desativado nem faz sentido ter, né? O ID, né, não vai ter script, né? A ideia está desativado, né? Então aqui, ó, tem um ID cadastrar. Então aqui, ó, vamos adicionar aqui, por exemplo, um evento de clique. Componente.add event listener. E aqui a gente coloca uma function. Não, como primeiro parâmetro aqui, né? A gente coloca o evento, né, que a gente quer monitorar, né? No caso aqui, evento de clique no botão, né? E aqui vamos colocar só um alert, só para a gente testar. Clicou no botão. Vou colocar aqui com acento, né? Só para clicou no botão. Se eu der um F5, clicar aqui no cadastrar. Ah, tá, ele não foi. Vamos ver o que aconteceu, ó. Até já tem ideia, ó. Ele está falando que conseguiu ler o Add Event Listener, né? Por quê? Por causa da ordem de carregamento do JavaScript, tá? Então esse componente aqui, ó, ele está falando o quê? Que ele não conseguiu ler esse Add Event Listener. Por quê? Porque esse componente aqui, ó, o que é essa variável, né? Ele está dando carry selector. Só que devido à ordem aqui de carregamento do JavaScript, né? Esse carry selector ele está sendo feito antes do elemento aqui, ó, dessa tag do navegador ter renderizado essa parte aqui, né? Então o navegador vai lendo sempre de cima para baixo, né? Então ele chegou nesse script, ele já vai executar ele, só que o navegador ainda não leu não criou esse elemento, né? Digamos assim, né? Então aqui a gente precisa colocar esse defer aqui, ó, que é um atributo, tá? Para indicando para o navegador só executar esse script quando os elementos já estiverem disponíveis, tá? Para acessar na página. Então, se isso aqui a gente der um F5 e clicar aqui em cadastrar, ó, clicou no botão. Aqui está funcionando agora, tá bom? Bom, bacana. Agora vamos fazer um exemplo aqui da gente usando esse botão, tá? Então, eu aqui fora da pasta, vou criar aqui um arquivo chamado index.html e aqui vai ser um exemplo de uso. Então, aqui vou dar exclamação tab para criar, né? Aqui essa HTML inicial. E o que a gente vai fazer, né, para usar esse componente? Primeiro a gente vai importar aqui o link. Usando o link aqui vai importar no caso aqui vai ser o endereço aqui, o href vai ser botão, que é a pasta, né, barra componente. Componente.css. E também a gente vai importar aqui, ó, a gente vai importar aqui, ó, o script, que é o botão barra componente.js, tá? Então, depois de feito isso, né, a gente importou o estilo e script, a gente vem aqui no componente HTML e aqui a gente pega um exemplo aqui, ó, dele, né? Exemplo de uso, né? Então aqui, ó, botão. Então eu venho aqui no index, ó, e colo aqui, ó, o exemplo. Então vai ser um botão primário, né? Com o ID, com o cadastrar,
tá? Então, se eu vim aqui der um F, aqui ó, ao invés de componente, né, de acessar aqui botão componente, vamos acessar index.html. Aí que legal, agora a gente tem o nosso componente aqui. Bacana? E aqui também, aqui não tem o evento de clique, né? É que esse evento de clique, ó, ele até funciona, ó, vou colocar o defer aqui, ó. Dá um F5, ó, cliquei, clique. Esse evento de clique, ele é específico, no caso, de quem está usando o botão, né? Então, não faz tanto sentido tá dentro aqui do componente JS, tá? Esse script aqui. Só se fosse um script interno, específico do componente, né? Mas, como... Aqui eu vou até dar um Ctrl X. Vou fazer assim, dar um Ctrl C. Mas como a gente está usando, aqui eu vou criar um novo arquivo, usando ele, na verdade, no index, né? Esse evento de clique, o evento de clique ele pertence mais a de quem está usando, né? No caso, a página index.html. Então, vamos criar aqui um script.js e aqui a gente coloca, né, o cadastrar. Tá? Porque esse cadastrar aqui, ó, ele poderia ser qualquer nome, né? Inclusive. Então, aqui no index.html eu poderia colocar qualquer nome aqui, né? No cadastrar. Inscrever-se, tá? Posso colocar... Vou até mudar aqui, vou colocar... matricular, né? Matricular. Mudar aqui o ID, matricular, só para não confundir até, né? Então aqui, ó, nesse componente JS, eu vou até deixar aqui comentado. Vou deixar só essa parte aqui, ó, tá? Comentado. E aqui, ó, no script JS, aí sim a gente vai deixar aqui o matricular, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, deve estar tudo funcionando. Ó, matricular, evento de clique. Tá. Faltou aqui no index a gente importar esse script, né? O script.js. Bacana. Aqui também vamos colocar o defer, tá? E aqui é importante, ó, a gente colocar... não tá certo, não precisa ter uma ordem não, tá? Então aqui tem um componente, né? E logo em seguida aqui tem um script referente a essa página, aqui, esse script JS. Então se eu vir aqui der um F5 e clicar, ó, clicou no botão, ok. Bacana? E se a gente voltar aqui, ó, no botão barra componente.html, ó, estão aí os botões. Bacana? Bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente ver. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Então, dá pra gente praticar bastante coisa aqui, né? Com esse exemplo. Inclusive aqui, ó, na parte do botão aqui, ó, do CSS, né? Nessas cores aqui, né, ó, que são comuns aqui, né, ó, então a gente viu que desse botão aqui azul da esquerda, né, desse botão aqui, ó, azul da esquerda
para esse botão aqui à direita, né, a gente viu que o que muda é que no outline, né, a cor fica em volta, né, ou seja, é a mesma cor, só que ela fica em volta, e essa mesma cor ela é aplicada aqui no botão, né, esse azul, tá? E aqui, ó, nesse botão aqui azul, a cor dessa fonte aqui, ó, é a mesma cor do background aqui do outline, tá bom? Então a gente poderia até criar aqui, ó, variáveis, tá bom? No CSS a gente poderia fazer assim, ó, color, o cor, né? Então misturando aqui inglês com português, color primary, né? E aqui a gente define, ó, a cor, né? Que seria essa cor primária, que é esse azulzinho aqui, ó. A gente poderia fazer isso, né? Aí na hora de usar, ó, então isso aqui são variáveis, né, do CSS. Então todo local que é essa cor aqui, ó, opa, que é essa cor, a gente poderia fazer assim, ó. Opa, poderia usar var, né? E aqui o nome da variável, tá? Aqui também, ó, var e o nome da variável. Opa. Aqui, etc, tá bom? Então aqui no outline, né, ó, vamos ver aqui, ó. Vou voltar aqui, vou dar um F5, ó, continua funcionando aqui ó, a cor dele, tá vendo? O azulzinho dele continua funcionando. Tanto é que se a gente mudar aqui, ó, cor primary, é que eu não mudei de todos, tá? Mas é só um exemplo, eu até vou desfazer aqui. Se eu mudar aqui para, por exemplo, orange, né? Se eu der um F5, olha lá o que mudou aqui para laranja. Bacana? Então a gente poderia colocar em variáveis, né? E a gente teria uma forma de mudar, né, em um ponto só a cor e ele muda em todos os outros pontos aqui do CSS, tá bom? Mas aqui eu vou desfazer, vou deixar aí como um desafio aí para você, tá bom? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, bacana. Deixa eu voltar, deixa eu dar um F5, ver se está tudo funcionando. Bom, então é isso. Deixe seu comentário aqui abaixo, tá? Se ficou alguma dúvida. E no próximo vídeo a gente vai fazer o componente de card, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço, até lá.